Porque aqui a gente tem um nordestino pernambucano arretado. Do outro lado, a gente tem um cidadão que não aguenta nenhum debate e desmaia. Aqui a gente tem um cara que fez muito pelo Brasil. A pessoa pode não gostar, mas tem que reconhecer que esse cara tirou o Brasil do mapa da fome 2 vezes, Lilian. Tem que reconhecer que esse cara criou o maior programa de moradia da história do Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida. Teve um cara, eu não vou citar nome de ninguém para não trazer azar para o nosso evento bonito aqui hoje. Mas teve um cara que deu um golpe na presidenta Dilma. Esse cara entrou, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com Minha Casa Minha Vida. Esse povo que está aqui ficou acampado 21 dias lá na Avenida Paulista para fazer voltar o Minha Casa Minha Vida. Mas voltou a conta-gotas. Passou um tempo, entrou um outro, pior ainda, um coisa ruim, que só fez mal ao nosso país. Ele acabou com Minha Casa Minha Vida de vez. E ele criou, presidente, um tal de Casa Verde e Amarela. Aí eu fico perguntando, alguém aqui já viu uma Casa Verde e Amarela dessa aí? Não tem. Eu só vi umas agora na Copa do Mundo que o povo pintou o muro de verde e amarelo. É a única Casa Verde e Amarela que teve, porque não fez nenhuma. Durante 4 anos do governo anterior, nós tivemos 0 moradias populares nesse país. Só fez para a classe média alta, só fez financiamento imobiliário, só deu dinheiro para especulação imobiliária e para quem tinha. Precisou voltar o Lula, para voltar o Minha Casa Minha Vida para o povo que precisa. Precisou voltar o Lula. E em 3 anos e meio, a gente saiu do 0 para nada mais, nada menos que 2.600.000 casas contratadas no 3º mandato do presidente Lula. Precisou voltar o Lula para criar o imóvel da gente. Essa foi uma pauta que esse movimento sempre defendeu. Todo mundo aqui sabe a injustiça que é ter gente sem casa, pagando aluguel sem poder, gente sem casa, morando em área de risco, e um monte de prédio abandonado e vazio. Lá no centro da cidade você anda, é um monte de prédio fantasma, vazio, só servindo para coisa que não presta, para crime, para uso de droga. Prédio abandonado só serve para isso. O Lula voltou, ouviu os movimentos, criou o imóvel da gente, e hoje a gente já tem 400.000 apartamentos contratados em prédios que eram do governo e estavam vazios e agora virou moradia para o povo. Ou seja, aquilo que era abandono virou dignidade. O prédio que estava largado e vazio, gerando insegurança para as mulheres que passavam por lá, esse prédio foi reformado. Teve retrofit, olha que palavra bonita. E a partir disso, o povo hoje recebeu suas chaves e está morando em prédios que estavam abandonados, porque pobre, trabalhador, tem direito também de morar no centro da cidade, de São Paulo ou de qualquer cidade desse país. Dizendo o seguinte para vocês, nós temos uma batalha para enfrentar nos próximos meses. Essa batalha é uma batalha entre a defesa do Brasil e quem quer o Brasil ajoelhado para qualquer potência estrangeira. Essa batalha é quem quer um país soberano, que decida o próprio destino, ou quem quer puxa-saco e traidor da pátria no comando da nação. E olha, a gente é vacinado. A gente viveu 4 anos de retrocesso e de atraso nesse país. Aliás, a falta de política pública. Nós estamos num lugar, presidente, aqui em Taboão, nesse bairro, naquela comunidade ali onde o senhor acenou para as crianças antes de entrar no palco, ela estava há anos reivindicando um projeto de urbanização.
Vitor Araripe, secretário de Periferias, me corrija se eu errar o número. Mas só aqui foi 102 milhões de reais para urbanização e regularização fundiária dessa comunidade de Taboão. Como parte do Periferia Viva, que colocou mais de 11 bilhões de reais, meu companheiro Simões, em urbanização, regularização e contenção de encosta. O que está em jogo nesse ano não é uma disputa política partidária. O que está em jogo nesse ano é se a gente quer quem traz moradia para o povo ou quem acaba com os programas de moradia. É se a gente quer quem respeita as mulheres e faz pacto contra o feminicídio ou quem trata a mulher como submissa e inferior. É se a gente quer um estadista que se dá o respeito e orgulha o povo brasileiro lá fora, ou se a gente quer meia dúzia de puxa-saco, traidor da pátria, que envergonha o nosso povo se submetendo a outros países. E, gente, eu sei que todo mundo que está aqui está convencido. Todo mundo que está aqui sabe o que quer para o nosso país. Mas tem gente que ainda não sabe. E é por isso que o que eu quero pedir para vocês é que fale com essas pessoas e peçam para que comparem a trajetória. As pessoas podem gostar ou não gostar do presidente Lula, gostar ou não gostar da gente, do MTST, da esquerda. Isso é do jogo. Agora, as pessoas não podem faltar com a verdade e ignorar tudo o que foi feito e a trajetória e a história desse homem que está aqui. A gente tem um cara que saiu lá de Caetés, lá no sertão de Pernambuco. Quem aqui é nordestino ou filho de nordestino, levante sua mão. O MTST é uma colônia nordestina em São Paulo, Lula. Esse cara saiu lá do sertão. Não foi nem de São Geraldo, foi de Pau de Arara. 3 dias para chegar em São Paulo. Com a mãe, 13 dias para chegar em São Paulo. E veio com a mãe e com os irmãos. O Lula foi comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Esse cara veio morar numa comunidade aqui em São Paulo. Foi o primeiro da família dele não a fazer a universidade. Universidade, depois ele teve que virar presidente para abrir a porta para a filha da doméstica, para o filho do pedreiro, para o filho do trabalhador, para o jovem negro entrar pela primeira vez na universidade. O que ele fez foi curso técnico no Senai, de torneiro mecânico. Foi trabalhar de metalúrgico lá no ABC. Esse cara que está aqui liderou as maiores greves em defesa dos trabalhadores da história desse país. Fundou um partido que foi o PT. Fundou uma central sindical que foi a CUT. E ele foi ser esse peão, sem diploma, foi ousar ser candidato a presidente da República em 1989. Ninguém dava nada para ele. Foi para o segundo turno. Não ganhou por isso aqui. Mas não desistiu. Foi em 94 de novo. Perdeu. Mas não desistiu. Foi em 98 de novo. Perdeu. Eu era adolescente, Lula. Em 98 eu me lembro dos jornais da época, depois de 98, dizendo: Lula está acabado. Tem muita rejeição. Nunca vai ganhar uma eleição no Brasil. Já era. Ele não baixou a cabeça. Foi em 2002. Ganhou a eleição, tirou 30 milhões de pessoas da pobreza desse país, criou todos os programas sociais que a gente conhece, criou o Bolsa Família, criou Minha Casa Minha Vida, criou Luz para Todos, criou o ProUni, criou tudo que a gente conhece. Tentaram sacanear ele, foi reeleito. Como se não bastasse desafiar a elite brasileira desse jeito, ele ainda resolveu botar uma mulher de sucessora e elegeu a primeira mulher presidenta desse país, que foi a Dilma. Mas isso não acontece impunemente. A elite brasileira não perdoa quem contraria. A elite brasileira é implacável.
para atacar aqueles que a desafiam. E esse cara que está aqui, depois de fazer tudo o que fez, sofreu a perseguição mais vergonhosa que a gente viu na história desse país. Era todo dia a televisão falando mal dele, atacando, com mentiras, com ilações, que nunca foram provadas. Foi linchado em praça pública. Botaram ele 580 dias lá em Curitiba, trancafiado. Mas ele nunca pediu tornozeleira eletrônica. Muito menos quis dar uma de ferreiro para arrancar uma. Nunca. Ficou lá de cabeça erguida e com dignidade. Eu me lembro. Fui visitar ele várias vezes. A gente entrava chorando de tristeza e ele dava bronca na gente. Esse cara, novamente, quando ele estava lá em Curitiba, a Janja se lembra disso, era todo dia no jornal: o Lula acabou, o Lula já era, o que vai vir depois? Ele saiu de Curitiba para entrar pela terceira vez pela porta da frente do Palácio do Planalto e ser presidente de novo desse país. Então, meu povo, quem quiser não gostar do Lula, que não goste, mas respeite o que esse cara fez pelo Brasil, respeite a história desse cara. Tem que reconhecer que esse cara tirou 30 milhões de brasileiros da extrema pobreza. E os nordestinos e filhos de nordestinos que estão aqui sabem, são gratos e têm no coração o que foi a transposição do Rio São Francisco, presidente. A revolução que isso foi para o Nordeste, que tirou o povo da dependência de máfia de caminhão-pipa, feita por coronel local. E agora a água chega na torneira, chega para irrigar a roça, chega para o povo que quer viver e trabalhar, mesmo para aqueles que são contra. Respeitem o maior presidente da história desse país. Respeitem o cara que saiu de baixo. A voz do povo é a voz de Deus, presidente Lula.